graça e a paz. Glória a Deus. Alegria estar aqui, irmãos. Quando eu tinha 17 anos, um amigo de uma prima, Osvaldo, se eu ver na rua eu não vou reconhecer, mas umas primas que já iam para a igreja evangélica, e ele nos visitou, passou lá em casa um dia. Ele falou para mim: nossa, você é um homem de Deus, você vai ministrar para muitas pessoas, aí eu tenho chamado, irmão. E eu com 17 anos, imagina se ia pensar em acontecer isso, né? Ainda mais adolescente, pensando em outras coisas, talvez nem tenha tanto ainda entendimento, mas hoje eu vejo que realmente a palavra funciona. Amém. A palavra foi lançada na minha vida e eu hoje me alegro estar cumprindo ela. Amém? O pastor me confiou essa noite, então fiquei muito feliz e lembrei disso. Como realmente sonhos de Deus não se apagam. Os sonhos de Deus realmente se concretizam. O sonho de Deus é o mais verdadeiro que você pode crer. Os teus sonhos podem até não se realizarem. Os teus sonhos podem até você imaginar o que você quiser. Mas os sonhos de Deus na sua vida sempre vão acontecer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E pegando um pouco do que o pastor Nunes falou semana passada, até no final que ele mostrou um vídeo sobre a relatividade, né? A teoria da relatividade, como eu gosto de química, gosto de ensino, de estudo. Falei, olha, peguei o tema que eu queria, né? Porque eu estava pensando, todo esse tempo que eu estive estudando, pensando no quê? Esse tempo que nós temos com Deus. Se nós vivemos só o nosso mundo natural ou se nós temos noção da nossa vida espiritual. Amém? Se nós temos a noção de que nós somos espírito. Nós somos espírito. Só que a gente acaba se condicionando a viver como homens carnais, achando que nossa vida é aqui. Esse tempo é só aqui. Então a gente tem que pensar o quê? Que nós somos seres espirituais. Então, até porque essa questão da teoria da relatividade, né? Como passou aquele cordel, né? O rapaz cantando, né? Cantando não, né? Falando. E me veio a estudar, né? Ver o que é a teoria da relatividade. E Einstein, né? Esse homem que falou sobre essa teoria, ele quis provar esse espaço paralelo entre o nosso natural e esse espiritual. Talvez ele não falou da questão espiritual, mas ele queria mostrar que existe esse paralelo. Amém? Amém. E olhando até a questão quando o homem, vamos dizer assim, o astronauta, né, via a diferença, né, de viver esse tempo, se Deus está anos-luz de nós, se nós cremos, né, no terceiro céu, olhando naturalmente essa divisão, então tipo assim, que Deus está anos-luz de nós. E esse tempo para ele, como 2 Pedro 3,8 diz, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus, isso aí explica a teoria da relatividade. Quer dizer, para Deus, um dia com 1000 anos é como um dia, como ele relata nessa passagem. Então, ele de lá, ele está vendo o tempo passar rápido. É um tempo muito rápido em nossas vidas. A gente, nós na Terra, como até a palavra diz, somos que nem uma fumaça, que agora existe e daqui a pouco some. É um tempo tão rápido. Imagina uma fumaça, quando aqueles ninjas, né, jogam a fumacinha e eles somem, né? Então é tão rápido aquilo, você imagina então essa fumaça. A nossa vida sendo assim. Você fala, nossa, mas tão rápido assim? Para Deus é rápido. Para Deus é rápido. Aleluia. É a gente que estamos condicionados às dores desse tempo, a esse mundo. Amém? Amém. Aleluia. E para a gente começar, trazendo assim até a questão de nossa condição, onde nós estamos colocados no reino espiritual, no reino de Deus, tem que se abrir lá em Gênesis 3:1. Vamos os nossos primórdios do ser humano. O homem criado, o homem colocado num jardim para reinar. E a gente vai estudar agora uma situação disso que eu quero realmente mostrar a vocês hoje. Amém? Amém. Gênesis 3:1. Todos acharam? Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse ao homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Amém? Até aqui. Por que eu quis relatar essa passagem? Deus, quando colocou o homem na terra, o que ele fez? Fez tudo, né? Criou os céus, a terra, os animais. Colocou o homem para reinar ali. Amém? Reinar se entende o quê? Que você vai dominar aquele local. E Deus falou para o homem: dominai todos os animais da terra, do mar, e multiplicar já. Quer dizer, ele já estava dando ao homem autoridade. E a questão de rei, quando eu estava vendo esse estudo, um rei, até conversando com a minha esposa esses dias, né, o príncipe Charles, né, lá da Inglaterra, já está, vamos dizer assim, abdicando de ser rei um dia. Porque ele é o príncipe, né, tem a rainha ainda, lá Elizabeth, e esse era, vamos dizer assim, abrindo mão para se acontecer alguma coisa com a mãe dele, que o filho dele, né, o sucessor dele, tome, né, o lugar de rei. Isso me chama a atenção do quê? Quando que um rei, uma pessoa se torna rei de um lugar? Quando essa situação, quando alguém morre, quer dizer, o rei que está naquele momento morre e o outro sucede. Ou quando é dado essa questão. O que Deus fez? Não tem como dois reis reinar no local. Não pode. Vamos dizer assim que não teria lógica duas pessoas reinando no mesmo lugar. Então Deus é rei dos céus, é Senhor. Só que ele colocou o homem para reinar aqui. E uma situação que vem também a hipótese do homem reinar é como aconteceu com o nosso Brasil. Dom Pedro II, ele deixou Dom Pedro I príncipe regente. Quer dizer, uma situação, ele teve que voltar a Portugal, deixou o seu filho. Daí é aula de história, né? Tem uma professora de história, quem quiser depois saber se isso é verdade, né? Até minha mãe aqui está hoje, pode até dizer, eu fui um péssimo aluno de história. Tanto que minha primeira ADP foi história, né? A gente aprende quando precisa, né? E agora vem essa questão de rei, né? Então Dom Pedro I se tornou príncipe regente. E mesmo o pai dele, vivendo lá em Portugal, ele se tornou rei no Brasil. Ou seja, existiu o pai dele na terra dele, existia ele aqui no Brasil. Isso, o que nós podemos comparar? É Deus reinando nos céus e o homem reinando na terra. Amém? Então foi nos dada essa autoridade. Então o homem tinha essa autoridade. E quando Deus chega para procurá-los, pela situação que aconteceu, pode ver que Deus pergunta ao homem: onde estás? Né? Quer dizer, Deus é meio assim, acho que um humor, né? Um pouco meio... Ele que é tão assim, né? Onipresente, onipotente, né? Onde está Adão? É que ele perguntou porque Adão tinha caído de nível. Quando o pecado entrou na vida dele, deixou de ser autoridade, porque ele deu autoridade ao diabo.
Ele deu uma autoridade que era dele. Então Deus viu que algo aconteceu. Só que Deus, por ainda respeitar a autoridade que Adão tinha na terra, ele perguntou como se fosse um presidente, fosse a outro país, questionar situações que nem aconteceu com o nosso país, né, desse impeachment. Alguém questionar, né, por que aconteceu isso, como foi essa história, porque ainda se vê como pessoas de autoridade no país. Então Deus via o homem, Adão e Eva, como autoridade na terra. Ele questionou, por que vocês estão escondidos? Depois, eles conversando, né, nessa situação, o homem, em vez de talvez mostrar, Senhor, eu pequei, errei, fiz algo errado, mas me arrependo, qual foi a situação que Adão fez? Culpou a mulher. Eu acho que aí foi o primeiro DR, né, que aconteceu na humanidade, né, a primeira discussão de relacionamento. Porque antes, quando a Eva foi criada, né, foi ali feita, ele carne é minha carne, osso do meu osso, será varoa, quer dizer, nos tornaremos uma só carne. Era o casamento, perfeito. Mas na primeira crise, foi a mulher que se deu. Quer dizer, jogou a culpa nela. Ele poderia, com a autoridade que ele tinha, ter assumido uma situação. Porque Deus falou a ele, e ele leva essa responsabilidade para os outros. Só que Deus, ainda respeitando a autoridade que a mulher também tinha, porque Deus criou o homem e a mulher, e deu os dois a autoridade. Não é só a questão, mas o homem é a cabeça, mas ele é o cabeça, mas ele criou os dois para andarem juntos, lado a lado, com autoridade. Amém? Amém. E Deus também perguntou a ela, o que aconteceu, o que você fez, o que ela fez? Culpou a cobra. Quer dizer, poderia também assim, se ele não quer assumir, eu assumo, fui eu que causei a situação. Quer dizer, eles mostraram que não tinham autoridade. Perderam essa autoridade. Essa autoridade que era para eles dada por Deus. Eles já tinham isso garantido. E quando você vê que Deus fala com a serpente, pode ver que ele não conversa com ela. E já dá um julgamento. Ou seja, a gente, como no caso, né, Adão e Eva deram ouvidos à serpente. Deus não deu ouvido à serpente. Por mais que ela tinha argumentos, não, só fui questionar eles que caíram, né? Poderia ter jogado um lero-lero, né, em Deus, né? Não, só perguntei, eles que fizeram coisa errada, né? Deus não, já trouxe a cobra uma condenação, um julgamento. Porque ele não deu conversa à serpente. Ele nos ensina o quê? Que nós não devemos dar conversa a situações que estão fora da nossa vida, da nossa realidade. Adão e Eva não precisavam fazer aquilo, porque eles já tinham conhecimento. Tanto que Adão, nome aos animais, deu nome às coisas, ele fazia grandes coisas, plantava, colhia. Então para que querer conhecer mais alguma coisa? Para que se seduzir a essa fala da serpente? Isso foi um erro. E até também vem na questão de, além de reis, né, a gente também pode ter a questão dos embaixadores. Existe em cada país tem embaixadores em outros países. E nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Amém. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, temos que ter consciência o quê? Que nós somos celestiais. Amém. Que estamos aqui como embaixadores, representando o reino. Amém? Amém. E o embaixador, até também vendo como que é a vida de um embaixador, o embaixador não tem aquela questão de segunda a sexta-feira ele trabalha. Ele está lá no local dele lá, ele trabalha segunda a sexta. Não, ele é diplomata domingo a domingo. Não importa se é feriado, não importa se é um domingo, ele está à disposição de um país. Ele está lá representando um país. E é 24 horas. Então, ou seja, nós como embaixadores temos que ser representantes de Cristo 24 horas no dia. Não dá para você pensar em ser cristão só quando vem para o culto, ou quando você se para em uma situação e cai e começa a orar e começa a pedir a Deus, me ajuda, me salva, me acuda. Só que você tem que ter uma vida de gratidão a Deus, uma vida de comunhão, se alegrando todos os momentos da sua vida. E quando as coisas acontecerem, crer que você tem autoridade. Amém? De fazer as coisas. Amém? E isso que o homem fez, acabou tendo o quê? Dando um juízo à humanidade. Então, o homem foi afastado dele. Porque Deus não compartilha com o pecado. Tanto que o homem tentou o quê? Fazer as suas vestes, quer dizer, vou cobrir o meu pecado. Vou cobrir o que eu fiz de errado. Só que a gente tem que confiar em Deus.
Tanto que o que fez Deus depois? Ele que fez a roupa, as vestes do homem. Ele que pegou um animal, sacrificou, mostrando o quê? Que é somente por Deus que é a justificativa. Somente por Deus que vai vir a tua salvação. Somente por Deus que vai vir a cobertura do teu pecado. Não adianta a gente pensar, não, eu vou fazer e eu estou tranquilo, já pedi perdão, não estou nem preocupado. Você tem que ter um perdão genuíno. Que você reconheça o erro e que você reconheça que você não vai fazer mais aquilo. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. E por essa consequência, então, o que? Deus expulsou o homem do jardim. Quer dizer, era dele. Ele tinha que ali reinar. E Deus acabou tendo que tirar ele. Por quê? Algo errado aconteceu. Eu queria que você fosse lá para o final do... Continuando no 3, mas lá no final, me chamou a atenção duas passagens. Do 3 mesmo. Lá no final, no 24, lá está dizendo a expulsão do homem. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente. Grava isso aqui, ó, ao oriente do jardim do Éden. Eu refugiou de uma eu refugiei de uma espada que eu revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, de uma posição, quer dizer, Deus tirou o homem, expulsou ele. Então, existe uma posição no reino de Deus. Como a gente cantou, Deus é imutável. Deus não há suma de variação nele. Amém. Amém? Então, não foi Deus que mudou. Quem mudou foi o homem. Quem saiu da sua posição foi o homem, não foi Deus. Deus continuou mesmo. Amém? Amém. E dessa passagem aqui, vai lá para o final do 4. Que aí, se você pegar o relato, começa a falar de Caim, aí a questão do primeiro homicídio. E o que me chamou a atenção no final lá desse capítulo 4, 15. Deixa eu ver aqui. Isso. Vai no 16, quero pegar aqui, não tem mais que me interessou aqui. 4,16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ou seja, ao oriente do Éden, uma posição de Deus. Quer dizer, o homem ainda buscou, vamos dizer assim, um jeitinho de chegar perto das coisas de Deus ainda. Mas o que a palavra diz aqui nesse texto? Que Caim se afastou disso do Senhor. Não é que ele se aproximou do Senhor e voltou à casa do Pai. Voltou ao local onde Deus está. Não, ele se afastou e arrumou um jeito de ele ficar próximo de Deus. Talvez ainda não próximo de Deus, mas para um se justificar aqui, ó, estou aqui perto, estou aqui perto da casa do Senhor, mas não é isso que Deus quer. Deus quer um arrependimento. Amém. Todos esses casos que a gente viu até agora, não houve arrependimento. Adão, Eva, Caim, todos fizeram algo, não assumiram a culpa e ainda pagaram por esse prejuízo. Amém? Amém. E isso não faz bem ao homem. Nós temos que entender que não é estarmos apenas próximo de Deus que faz a diferença, e sim estar com Deus. Aleluia. Com Deus, assim como a Karen falou, o Espírito de Deus está em você, Amém. está em nós. Temos que aceitar isso incondicionalmente. Olha. Achar que Deus vai mudar por você é difícil. Deus pode fazer muitas coisas por você, como Ele fez. Se você pegar então toda a Bíblia, você vê que Deus tentou de várias formas aproximar Deus novamente a Ele, colocar de novo Ele próximo com Ele. Só que o homem que tem se afastado, é o homem que tem dado jeitos de não ficar próximo de Deus, tentando talvez com suas justificativas andar da sua forma. Por quê? Como a serpente enganou Adão e Eva, o que ela disse? Ela viu que a árvore era desejável, era tentador, era realmente aprazível, né? Ver a árvore e pensar em pegar. Muitas coisas na terra têm sido assim para nossas vidas. Muita coisa tem se mostrado o quê? Atrativo, muito mais atraente. Viver talvez a correria do nosso trabalho, a correria de um lazer, ter realmente um tempo talvez mais preocupado em satisfazer a nossa carne do que satisfazer as coisas de Deus. É um combate, como a gente sabe, né? O espírito milita contra a carne. Então fica difícil a gente querer agradar a Deus, não querer agradar a carne. Não dá. Não tem como a gente fazer dessa forma. Amém? Só que Deus ainda confia no homem, como a gente disse aqui,
seu amor não mudou. Aleluia. O seu amor não mudou, tanto que ele, por mais que tudo isso que o homem fez, Aleluia. eu estava até lendo esses dias números, que vai, Deuteronômio foi para Josué. E Deus fala para Moisés que ainda por mais que ele lutou pelo aquele povo, lutou para que ele trouxesse eles de volta, para que não caíssem no pecado, ainda Deus conversa com Moisés antes dele morrer e diz: o povo vai me abandonar, vai adorar outros deuses, eles vão procurar outros caminhos, eles vão procurar outras mulheres que não é do povo. Quer dizer, Deus sabia ainda o que ia acontecer, e ainda ele amou tanto essa gente. Aleluia. Amou tanto para alcançar a gente. Amém. Porque era necessário passar por tantas situações ainda, a terra, para chegar até nós, através de Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus nos deu ainda um modo de se aproximar dele e viver com ele. Lá em Daniel, eu vejo uma prova que mostra que realmente assim, temos que viver espiritualmente. Amém. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos pegar lá esse relato. Daniel 3,12. Amém? Vocês estão aprendendo? Amém. Amém. Daniel 3,12 relata aquele momento de Sadraque, Mesaque e Abednego que são jogados na fornalha. E o que me chama a atenção, eles estavam no exílio, realmente foram, o povo judeu tinha sido levado para um exílio, a um povo que não era adorador de Deus, tinha outros deuses, e Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram a palavra, se mantiveram firme no que eles criam, porque uma vez que eles têm a palavra, você tem que conviver com ela. Amém. Lá em Deuteronômio 17 diz que quando um rei, assim como nós somos aqui reis aqui na terra, até lembrando na aula de doutrina, a Rosana comentou, né, que quando a palavra diz que nós somos aqui, está na coxa, né, sobre a coxa de Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E também me chamou a atenção essa questão, quem são esses reis, né, que ele é rei? Somos nós. Amém. Porque nós reinamos aqui na terra. Amém. Então, e lá em Deuteronômio 17, lá diz que quando um rei tem que pegar, copiar essas leis, e todos os dias, todos os anos, ler, para se manter sempre nessa palavra. Então, isso que nos mostra, nós devemos dia e noite meditar na palavra. Amém. Ela é a nossa verdade. Ela realmente nos mostra o que nós somos em Cristo Jesus, o que nós somos no reino celestial. Por mais que nós dizemos, né, como lá em Efésios 1 diz, né, bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nos lugares celestiais. Mas os lugares celestiais temos que viver o quê? Espiritualmente. Não tem como a carne viver no reino celestial. Não tem como nossa vida carnal estar vivendo nesse reino celestial. Então devemos reconhecer que nós temos que estar nessa vida espiritual. E essa passagem de Daniel me chamou a atenção. Todos acharam? 3:24. 3:12. Eu ia ler depois do 24. Né? Tudo bem, vamos lá do 12. Há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de outro que levaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis expostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor,
Quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que ele costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém? Que coisa, né? É um milagre realmente que, assim como o pastor Eduardo da Evelyn diz, né? Se um homem pode, o outro pode, né? Eu creio que a gente pode passar por isso também. Mas o que me chamou a atenção? Eles não estavam pegando fogo. E se você ver o restante da passagem, eles saíram do fogo sem cheiro de fumaça, sem uma roupa queimada, eles saíram intactos. E o que nos mostra isso? Pelo Espírito, a gente não pode passar pelas dores. O nosso Espírito não pode sofrer as dores. Amém? O Espírito não sofre as dores. Amém. Se nós vemos o que vai acontecer no fim dos tempos, e alguns terão um corpo para a glória do Senhor, outros terão um corpo para o sofrimento eterno. Porque é na carne que sofremos. É na carne que sentimos as dores. É na carne que nós sentimos as coisas. Mas o Espírito não sente nada. O Espírito, tanto que essa questão de alma, Espírito, que nossa alma guarda nossos sentimentos, o que nós sentimos assim, as emoções, mas o Espírito não, o Espírito é eterno. Amém. E não é o Espírito que sofre, tanto que esse 4 homem era Jesus Cristo, Amém. em Espírito, e não pegou fogo em nenhum deles. Amém. Então o que me chama a atenção? Vivendo em Espírito, a gente não vai passar pelas dores. Amém. Assim como lá em Gálatas fala, né, Gálatas 22, que sobre o fruto do Espírito, né, ele dá a listagem, e fala sobre essas coisas, lei nenhuma está sobre elas. Nada pode acontecer, nenhuma lei, nada, nem pegar fogo, nem destruição, nem morte pode afetar o fruto do Espírito. Porque o Espírito, ele é eterno. O Espírito não vai sofrer nada, porque ele é eterno. Amém? E você vê que assim, andando em Espírito, é possível a gente ter essas situações, passar por tribulações e sair ileso, é possível. A gente deve ter sempre alguém vai ter aqui um testemunho de pessoas que passaram por tiros, que passaram por um acidente de carro, pessoas que dão testemunhos tão vivos. Amém. Que eles falam: não fui morto, passei por isso, estou aqui para dar testemunho. Amém? Então é possível, porque Deus tem propósito em nossas vidas. Amém. E quando a gente fala assim: mas isso aí é na velha aliança, foi uma situação. Mas se você pegar na nova aliança, Jesus Cristo, quando ele andou sobre as águas, ele era homem. Amém? Amém. Por mais que ele é filho de Deus, mas na terra ele se esvaziou. Não precisou agir como Deus, porque ele quis mostrar o quê? Eu posso viver como vocês vivem. Mostrar que é possível viver em Espírito. Quer dizer, foi necessário ele vir até nós, ser como nós, para mostrar: eu sou como vocês, e eu posso fazer isso, então vocês também podem. Amém? Então ele já nos deu, mostrou para nós. Parece que às vezes é aquela situação: vou te mostrar, vou escrever aqui na lousa para você entender. Porque depois a gente fala a pessoa: mas é isso mesmo? Jesus precisou vir e mostrou isso para nós. Amém. Quando ele andou sobre as águas, ele mostrou, ele pode fazer isso. Amém? Amém. Foi uma situação dos discípulos, né, atravessando o
de barco e ele levou até eles. Ele poderia ter ido transladado, poderia ter sido levado a outro lugar automaticamente, ele poderia ter ido voando, mas ele escolheu o quê? Ir caminhando. Assustou os discípulos? Assustou. Tanto que a ousadia de Pedro foi o quê? Senhor, se és tu, deixa que eu vá até você. E Jesus falou, então venha. Ele não precisava falar assim, venha, sem nenhuma dúvida. E ele foi. E quando eu vejo essa passagem, não é que ele desceu do barco, né? Aqui é o barco, aqui é a água. Não é que ele fez isso aqui, né? Tipo, deixa eu ver se o barco dá. Eu creio que ele pegou, colocou o pé, colocou o outro, olhou para Jesus, que é o foco, e foi caminhando. E foi até ele. Só que é lógico, a situação, a tribulação ali do mar assustou ele. Mas se você for ver, ele caminhou uma distância. Ele caminhou, não foi só botar os pés nas águas. Ele caminhou, quer dizer, Jesus mostrando, é possível fazer. Amém. É possível o homem fazer, desde que ande em espírito, desde que haja pelo espírito. Amém? Amém. Deus nos dá isso. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Com isso que a gente está vendo, então a gente sabe que nossa posição deve ser o quê? No espírito. Amém. Mas às vezes a gente, pelo comodismo, acaba vivendo muito esse nosso natural, esse nosso carnal, mesmo na igreja, mesmo se congregando, mesmo tendo tempo de oração, mesmo você colocando sua vida diante de Deus, às vezes a gente cai muito fácil no nosso agir carnal, né? Na nossa língua, na nossa força, e vê a situação como ela está, não vê como Deus vê. Às vezes a gente vê a doença em nossas vidas, quando uma pessoa enferma, e acha que aquilo ali é o fim do mundo. Como a gente está dizendo, para Deus, isso aqui, nós falar de Deus. Amém. É uma coisa tão rápida que você pensa que é uma eternidade, mas para Deus isso não é nada. Amém. Porque Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Deus deu essa condição. Então vamos passar por situações aqui na terra? Vamos. Só que eu tenho que saber onde nós estamos colocados. Amém. Só que eu estou dizendo, as pessoas acabam ainda aceitando meio que o comodismo da vida, do dia a dia. Vamos lá comigo em Mateus 14? Não, antes vamos lá para João 3. Olha. E você vê que as pessoas crescem aprendendo a palavra, crescem vendo, né, como que as coisas de Deus, como os homens aprenderam, né, as leis. E aqui nós vamos ver um relato de Nicodemos, que era um judeu, que ele tinha o conhecimento da lei, mas ele não entendia as coisas espirituais. Quer dizer, ele conhecia as leis, sabia como que era a palavra, sabia de tudo que tinha ali, mas não entendia as coisas. Então o que o Nicodemos mostrou? Que a dúvida dele ainda era tão grande que ele precisou encontrar Jesus à noite, escondido. Quer dizer, vamos dizer assim, né? Eu vou procurar aquele irmão porque eu fiquei na dúvida, mas não vou falar com ele ali perto dos outros, eu vou procurar ele escondido. E foi o que o Nicodemos fez. Então vamos ler aqui. Amém? Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, quer dizer, conhecia muito, né? Este, de noite, quer dizer, escondido, né, para ninguém ver, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem nasce da água do Espírito não pode entrar no reino. Quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-te vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes aonde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Até aqui. Nicodemos, quer dizer, pelas leis,
se nós trouxermos para os nossos tempos de hoje, encontramos muitas pessoas que estão cauterizadas com seus pensamentos, que creem dessa forma, que veem desse jeito, que acham que é essa forma, que não quer mudar e não quer ouvir a verdade, que é uma coisa que o verbo da vida faz, trazer a verdade. Amém. Mostrar às pessoas a verdade. E nesse caso, Nicodemos mostrou que ele tinha uma dificuldade de entender isso, de entender essa necessidade de nascer de novo, de realmente nascer no Espírito, porque o homem era morto espiritualmente, afastado de Deus. Por mais que se tentasse se aproximar de Deus com sacrifícios, mas aquilo era uma situação de uma cobertura, vamos dizer, se cobria com sangue de cordeiros, né, o pecado. Mas era um modo de Deus ver o sangue e não ver o pecado. Mas isso não quer dizer que você se religava com o Senhor. Por isso que as religiões tentam, vamos dizer assim, ligar o homem a Deus da forma que eles pensam. Mas não é como eles pensam, é como Deus quer. É como Jesus nos mostra. É preciso nascer de novo. É preciso aceitar que eu sou um pecador e que eu preciso de novo nascer. Eu preciso aceitar Jesus Cristo. E isso é uma necessidade que o Novo Testamento nos mostra, que a palavra nos mostra. Amém? Amém. Mas vamos encontrar pessoas assim, como Nicodemos, às vezes colocados numa situação que eles acham, eu aprendi assim até hoje e eu não sei como que eu vou mudar. Mas a palavra tem que trazer a verdade. Amém. A palavra tem que ser revelada. A palavra não pode ser só um livro que você lê sem entendimento. Que nem eu estava vendo essa questão de Enoque. Quando ele fugiu e foi para Nod, que foi a cidade que ele criou, Nod é na tradução, estava vendo essa versão, significa que vagar. O que mostra? Que o homem fica vagando pela terra. Se você não está nas coisas de Deus da forma certa, você está vagando. As pessoas estão vagando, procurando uma situação. Imagina você, como a palavra diz, um cego guiar outro cego. É difícil. Eu não imagino uma pessoa, às vezes tem pessoas com uma deficiência, né, acaba andando curva, mas com dificuldade lá, vai para frente. É difícil você não ver para onde você está indo. Até eu lembrei de uma situação da importância de ouvirmos o Senhor. Tem um livro que até emprestei para a Pâmela uma vez, que fala de pessoas que são surdas. E o cara fez uma escolinha de futebol para surdos. E o que me chamou a atenção, que quando ele treinava, eles não têm noção de tempo e espaço. A bola vem, eles às vezes pulam e a bola está passando. Eles não têm noção. Ou seja, você precisa ouvir, você precisa ter noção das coisas de Deus. Você precisa ver aonde você está colocado no reino. Amém. Porque senão você fica perdido. Você fica como essa questão de Enoque, né? Vagando. Enoque não, desculpa. Caim. Vagando. Procurando talvez colocar as coisas de Deus, mas sem Deus você não vai encontrar o caminho. Aleluia. Amém? Amém. Glória. Aleluia. E essa questão dos tempos que está chegando, né? O fim dos tempos, as situações que estão aí para acontecer, né? E Deus nos mostra, até para a igreja, eu vejo que Jesus, quando ele falou o sermão profético, ele, lógico, disse aos judeus, mas podemos tirar muito ensinamento ali para nós. Eu queria que você fosse comigo lá em Mateus 14. Desculpa, 14 não, 22. 14 já é sobre o mar. Aqui no sermão profético, Deus falando aos judeus, aos homens, o que vai acontecer. E o que me chamou a atenção nessa passagem da parábola das bodas. Quer dizer, Deus mostrando ao homem de uma forma bem educada, né? Porque Deus não falou de uma forma áspera, não quis mostrar de uma vez o que é para acontecer. Quis mostrar aos homens para eles entenderem. Talvez não entenderem, né? Porque até a palavra assim mostra que eles não entenderam, mas trouxe para nós a revelação para que entendamos isso. Amém. Amém? E a parábola das bodas me chamou a atenção que isso mostra tudo o que vai acontecer, e o que está acontecendo. Amém? Vamos ler? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com eles, ordenou: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os cevados
já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando aos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas ou a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mão e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui é um sermão profético que vai acontecer, que podemos dizer que estamos vivendo isso. Quando Jesus mostra que ele mandou os seus profetas para anunciar a palavra, ele mostra que mandou as pessoas anunciar ao seu povo, que é o povo judeu, só que eles não aceitaram. Quer dizer, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que o Messias viria, que era necessário um Salvador, eles não tiveram entendimento e não aceitaram. Mas Deus mandou que outros fossem vir. Então, mandaram os profetas, mandaram os apóstolos, mandaram mais pessoas para que mantesse a igreja em movimento. E ainda assim, mostra o quê? Que muitos que foram chamados têm escolhido o quê? A vida corriqueira, o trabalho. Não vou não, deixa para lá. Tem escolhido o quê? A sua rotina. Isso até também, se você, que na continuação aqui da parábola, desse sermão, ele fala das virgens, né? Das 10 virgens. Tem gente que não está se preparando para esse dia. A igreja tem que se preparar, porque está muito próximo esse dia. Está muito próximo. E que nem nesse final aqui, que ele diz que ainda quando o rei viu que envia uma pessoa sem as roupas de núpcias, né? Ele estranhou, porque como é que você entrou aqui? Ou seja, é necessário estarmos ligados ao Senhor da forma correta. Não é como nós queremos. Não é como nós achamos que tem que ser. Eu vou assim, dessa forma que eu quero, e ele que me aceita dessa forma. Somos nós que temos que mudar. Como dissemos no começo, Deus não muda. Deus não mudou até hoje. Quem mudou foi o homem. Quem mudou fomos nós, que perdemos a aparência de Deus, realmente a forma como Deus quer. Deixamos de crer, de viver como Ele quer. Mas por isso que a igreja tem que se manter sempre falando a palavra, sempre mostrando essa realidade. E ainda o que me chama a atenção nessas passagens é que existem pessoas que estão preferindo ser só convidados da igreja. Aliás, dessa festa das bodas. E a igreja é a noiva. Até nós tivemos um casamento mais recente, né, da Mel e do Rafa. E eu creio que eles estão até agora disputando o casamento, não estão? Amém. Só que os convidados disputaram do quê? Uma festa. Só que a gente pagou a festa, então continua a vida. Mas eles estão mantendo a vida de casal. Eles estão mantendo as núpcias, porque isso é constante. O casamento não pode ser só o dia, sim uma vida. Aleluia. Amém? Então Deus tem chamado o povo para andar com Ele, para estar com Ele. Não como convidados, isso como uma noiva. Amém. Uma noiva, devemos nos preparar como uma noiva. Pensar que nós vamos chegar como convidados é um perigo. Os convidados, eu estou falando, você pode até ver a festa, mas pode ser que você não desfrute de tudo. Pode ser que você até perca a festa, que é pior, né? Imagina perder a festa do Rafa, né? Mas a gente tem que se preocupar no quê? De estarmos como uma noiva. Desejando isso. Isso é para a igreja. Isso aqui é para o povo de Deus. Que nós devemos vigiar. Estar realmente com as roupas adequadas para o casamento. Porque nós somos a noiva de Cristo. Devemos ter essa noção que necessitamos dele. Precisamos dele. Amém? Aleluia. Tudo isso é importante para nós porque para nos colocarmos realmente no que nós somos com Cristo. Quando a gente perde essa noção, nós somos seres espirituais,
que nós devemos estar na igreja, nós devemos estar em Cristo, nós começamos a ver muito mais fácil as coisas do mundo. E acaba vivendo o quê? Se limitando a essa vida. Até 1 Coríntios, aqui. 1 Coríntios 15, 19, se quiser lá ver, lá diz assim: se você se preocupa só com essa vida, você é um ser miserável. Fica uma tradução realmente linguagem do dia de hoje. Ou seja, se preocupar só de viver 70 anos, 80 anos nessa vida, você é um ser miserável. Você está realmente abrindo mão de uma eternidade, abrindo mão de uma vida com Deus. Amém? Então não devemos apenas achar que é bom tudo isso. Até conversei com a Alessandra antes do culto, acho que a Grace colocou um vídeo sobre o Dinho dos Mamonas, foi? Eu achei realmente, isso acontece com as pessoas. O mundo traz as pessoas, levam elas para viver uma vida o quê? Prazerosa. É prazeroso o mundo? Até onde assim, seria assim, não está com pedra em mim, né? Mas tem muita coisa no mundo que é gostoso. Mas você acha que pecado é gostoso? Não é que é gostoso o pecado. Mas o diabo nem ia botar coisas na sua vida porque fosse chato. É chato estudar, é chato fazer isso. Ele ia botar coisas na sua vida prazerosas. Prazerosas que tira você do caminho de Deus. Às vezes tem gente, até a irmã Santana no curso de oração, tem que ter um prazer de falar essa palavra, de viver esse evangelho. As pessoas acham que é difícil viver com um cristão. É chato porque tem que ficar indo para a igreja. Tem gente que vai para campo de futebol 2 vezes por semana. Tem gente que vai para teatro toda semana. Tem gente que se esforça para correr maratona, meia maratona, e não quer se esforçar para ir para a casa de Deus. Misericórdia. Nada conta para tudo isso. Porque tudo aí do lazer temos que ter. Temos que ter um prazer com a mulher, de passear com os filhos, mas não pode ser só isso. Amém. Não podemos olhar isso como única coisa. E eu não abro mão das coisas de Deus. Amém. Se tiver que ter uma festa, um culto, eu vou culto. Glória a Deus. Se tiver que ter uma situação que nós temos que ir orar por um irmão, ou ir para um jogo, eu vou orar pelo irmão. Amém. Porque a nossa vida não é sacrificada, ela é prazerosa. Amém. É um prazer fazer essas coisas. Amém. Porque eu estou dizendo, como a palavra diz, né? Viver essa vida, se limitar a viver esses anos de vida aqui, é pouco. É pouco. Ter esse prazer só aqui nessa terra, é muito pouco. E Paulo, até eu estou terminando já, o que eu acho assim, a questão até como eu comecei a falar do tempo, a gente tem que ter a visão de Cristo, a visão do fim dos tempos. Paulo, em situações, ele dizia assim, que nós não morreríamos, quer dizer, eles colocavam na conjugação que não passaria pela morte, ele já via a eternidade, ele já via que ia chegar o dia de Cristo. João, em uma das cartas, fala, filhinhos, é chegada a última hora, ou seja, ele já mostra que vai acontecer alguma coisa. Eu creio que se ele estivesse hoje aqui no meio de nós, ou estivesse ocultando, vamos botar aqui João no nosso meio nesse 2016, ele ia falar, vocês estão aqui ainda pensando assim, o tempo está chegando, vocês têm que se preparar. Ele estaria fazendo isso. Porque se naquele tempo, há 2000 e poucos anos, já pensavam nessa situação, já dizia que é chegado o fim dos tempos, por que a gente está aqui ainda pensando que, não, eu tenho tempo, tem mais uns anos de vida, dá para ficar despreocupado? Não dá certo. É um perigo. Assim como eu toquei nesse assunto do vídeo que a Grace colocou, o Dinho, achei assim, ele era um homem de Deus, ele tinha um chamado, ele tinha dons, e o mundo chamou ele o quê? Para tocar no mundo, né? Para ser um cantor, ganhar dinheiro, fez uma fama relâmpago, né? Foi rápido, né? Sucesso, e não teve tempo de voltar. Nesse vídeo que ele fala, né? Esse pastor que tentou evangelizar ele, trazer de volta, né? As coisas de Deus, ele falou para esse pastor, deixa eu curtir minha vida, deixa eu ficar rico, quando eu ficar velhinho eu volto para a igreja. Não deu tempo. Não deu tempo, é um perigo isso. E às vezes chega numa idade, fica tão cauterizado, com a mente tão dura, que até é difícil você falar assim, quando chegar uns 40, 50 anos eu volto para a igreja. Você vai estar numa vida tão mundana, que você vai falar, igreja, por tantos anos sem igreja, eu vou voltar para a igreja como? Por isso a necessidade de você se converter, Amém. se renovar, realmente mudar a sua rotina. Paulo,
lá em Atos 8, 9, diz que ele matava os cristãos e estava indo para Damasco matar mais. Ele tinha autoridade. Só que ele se converteu. Amém? Ele se converteu e no outro dia estava ministrando, pregando. E as pessoas, o que é isso? O cara estava para matar, agora está ministrando. E ele, como saiu desse mundo que os judeus tinham criado, ele falou assim: já que ele não é mais nosso, vou matar. Pode depois ver lá em Atos. Quer dizer, para os judeus, Paulo era muito útil. Estava cristão, fazia a lei, e ele conhecia a palavra, porque ele cresceu ouvindo aos pés de Gamaliel, um grande homem também. E ele sabia falar, viver a palavra, só que ele estava fazendo algo que parecia certo. Mas quando teve entendimento que ele tinha que falar a palavra, Amém. Ele começou a pregar. Amém. Não ficou esperando, vou esperar um pouquinho, ver se Deus quer uma coisa comigo. Ele já se converteu, e no outro dia os judeus queriam matar ele. Quer dizer, de um matador ele ia ser morto. Queriam matar porque ele não estava fazendo mais o seu papel. E é isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Ele quer destruir muitas pessoas. Porque se você não está mais no meu reino, então eu não preciso mais de você. O Rodolfo, do Raimundos, falou sobre isso, sobre esse sistema uma vez. Eu estava vendo uma ministração, ele falou: quando você funciona com o sistema, você tem amigos. Quer dizer, ele vivia numa vida meio ruim, ele vivia no sistema que tinha amigos, que tinha dinheiro, que levava ele para a balada, que fazia as coisas com ele. O dia que ele se converteu, que ele parou de viver as coisas do mundo, para eles ele não sabia mais. Deixaram de chamar ele para as festas. Por quê? Não faz mais parte da nossa vida. Deixaram de, talvez, até fazer reuniões de amigos. Isolaram a pessoa. Então não temo, irmãos, de essa vida em Cristo não vai te afastar das pessoas, mas vai te mostrar realmente com quem você tem que andar. Aleluia. Com quem você tem que viver. Aleluia. Não devemos fazer também essa, vamos dizer assim, separação entre crentes e não crentes, pessoas que vão para a igreja e não vão para a igreja, mas devemos conviver com quem realmente nos levanta. Amém. Com quem realmente nos mostra a palavra, nos mostra a verdade. Amém. É prazeroso, irmãos. Às vezes, até como diz em Provérbios 17, quem acha um amigo, acha mais que um irmão. Amém. Eu excluí tanto com os irmãos, tanto com os amigos, que o cara fica até mais íntimo com o irmão de sangue. Então, por isso que é importante você andar com as pessoas certas. Amém. O tempo é esse, irmãos. Eu acredito que nós temos um tempo de vida aqui ainda, que nós orou pela Cristina, um tempo de estarmos buscando ao Senhor, de estarmos nos preparando para o dia que Ele vai vir, mas devemos vigiar uns aos outros, ajudar quem precisa, porque não acontece aqui no Continental, mas existem pessoas em igrejas que estão querendo sair, querendo dar um pulinho no mundo, querendo às vezes até, estou cansado, estou aqui tanto tempo nesse evangelho e não vejo nada. Toma cuidado quando você estiver no meio de escarnecedores, de pessoas que estão falando o contrário dessa palavra. Amém. Porque senão você acaba sendo induzido a pensar igual. Então, medite na palavra, pratique ela, que é isso que nós temos que buscar sempre. Amém. Amém? Amém. Você foi abençoado? Amém. Aleluia, fico feliz, porque era isso que eu queria trazer. Se põe de pé, vamos orar.